O vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa nécessaire para o Dia dos Professores. Ela imita a folha de um caderno, olha só. Essa ideia dá para reproduzir em outras peças, eu já fiz estojo também, usando essa técnica. E apesar de estar trazendo esse vídeo um pouco atrasado para o Dia dos Professores, mas é uma peça que dá para reproduzir em qualquer época do ano. Então vem ver como eu fiz. Para fazer o molde, eu marquei um retângulo de 18 centímetros de altura por 28 de comprimento. Eu marquei caixinhas de leite nas duas partes de baixo de 3 por 3. Então, eu marquei 3 centímetros daqui de baixo até aqui e passei uma reta. E aqui, na altura, eu marquei 4 centímetros para que a caixinha de leite ela fique inclinada. Para que ela não fique reta, eu quero ela inclinada, com essa inclinação. Então, ao invés de marcar aqui nos 3 centímetros, eu marco os 4 centímetros e traço uma reta ligando esses 4 centímetros, inclinando até os 3 centímetros aqui, para que ela fique assim, inclinada e não reta. Aqui em cima, eu marco 3 centímetros da borda, marco um ponto e traço uma reta daqui até os 4 centímetros da caixinha de leite. Agora é só recortar e tá pronto o molde. Para fazer a marcação das linhas, eu uni as duas partes da nécessaire, topo com topo, e marquei essa linha aqui, que é a linha vermelha do caderno, da folha do caderno, eu marquei ela 3 centímetros após a caixinha de leite. Então, aqui está o risco da caixinha de leite, eu coloco a régua aqui 3 centímetros depois e marco, traço essa reta. As outras linhas da horizontal, que são as linhas azuis, eu marquei com 2 centímetros de distância entre uma e a outra. Então, eu faço essa marcação e depois eu vou passar uma costura. Essa linha aqui vai ser a linha vermelha e as outras são as linhas azuis. Então, pronto, vai ficar assim, invertido, um de cada lado, porque quando a gente juntar para montar a nécessaire, fica cada um na posição correta. Então, eu corto no molde 2 vezes no tecido estruturado na manta e 2 vezes no tecido para forro. Um zíper de 32 centímetros e um cursor. Eu começo fazendo a aplicação do zíper, então já destaquei o zíper para ficar mais fácil. E eu faço uma marcação de 1 centímetro de um lado e do outro, porque a costura ela vai de uma marcação até a outra. Então, eu venho com o zíper e aqui nessa marcação eu vou dar uma dobradinha nele, uma enrugadinha, para que ele fique com a pontinha para cima. Então, quando eu for costurar, eu não vou costurar reto. Eu faço uma dobrinha aqui na marcação, para que ele fique para cima. E aí, passo a costura e termino com ela reta. Já fiz a colocação do zíper, então olha só. Tem que se atentar para colocar a parte dobrada na mesma posição. Então, já fiz os dois lados e agora é só colocar o forro. Então, para colocar o forro, eu venho com o forro virando direito para o direito, passo a costura aqui no topo. Essa pontinha eu posso deixar ela aqui para cima mesmo. E aí eu viro e rebato essa costura. Faço isso dos dois lados e volto para mostrar. Aqui eu já coloquei o zíper e já rebatei a costura e olha só como fica o acabamento. Por isso que eu dou aquela preguinha, para ficar esse acabamento curvado. E aí, para fazer isso, eu tenho que puxar a pontinha do zíper para dentro na hora de rebater essa costura. Então, eu puxo ela para que ela fique curva e aí eu passo a costura rebatendo aqui. Importante falar que quando eu preguei o zíper, quando eu coloquei o forro, eu também só passei essa costura até aquele limite de 1 centímetro que a gente fez. Para colocar o cursor, eu prendo aqui certinho para ficar alinhadinho e puxo. Então, agora é só fechar a nécessaire normalmente. Eu vou no parte principal com parte principal, forro com forro, vou passar uma costura aqui nas partes retas. Aqui no forro eu deixo uma abertura para desvirar e depois eu vou fechar as caixinhas de leite e aí é só desvirar. Então, eu já passei aqui a costura na lateral, olha, daqui até aqui, aqui do outro lado. Passei aqui no fundo e deixei a abertura para desvirar. E agora eu já fechei uma caixinha de leite aqui e eu vou proceder com o fechamento das outras. Então, na hora de fechar a caixinha de leite, é importante a gente encontrar as costuras. Então, para o cantinho ficar correto, eu venho aqui, encaixo uma costura com a outra. E pronto, agora é só passar. Então, eu vou fechar as duas caixinhas de leite que faltam e desvirar a peça.
Agora eu entro com a mão aqui para essa abertura, abro o zíper e vou desvirar. Então, depois de desvirar a peça, eu vou conferir se está tudo certinho nas costuras. Se tiver alguma coisa para consertar, eu conserto. E aí é só fechar aqui essa abertura. Assim ficou a peça pronta. Eu coloquei o nome da professora com aquelas canetas de tinta de tecido. Mas também dá para fazer o bordado à mão ou para quem tem a máquina bordadeira. Esse cursor de corujinha fez todo um diferencial na peça. E apesar de estar colocando esse vídeo um pouco atrasado para o Dia dos Professores, é uma peça que dá para reproduzir em qualquer época.